Um texto muito bonito que Deus me trouxe à mente nesses últimos dias, que inclusive eu compartilhei na cerimônia de casamento da minha filha Eide, né? E claro que ali, num contexto de casamento, o espaço é pequenininho, né? O tempo que a gente tem para pregar é pouco, e ainda por ser um casamento internacional, né? Porque o rapaz era irlandês, trouxe toda a família dele, então ainda houve a tradução ali juntamente. Então, claro que não deu para a gente fazer uma exposição como estava dentro do meu coração, daquilo que Deus estava me falando e falando naquele tempo, e falando até hoje, e compartilhando com o casal naquele momento, que é sobre casamento, sobre família, pensando na família, na sua missão maior, ou na sua primeira missão, ou naquilo que realmente importa para a família. Nós sabemos que nós temos muitos objetivos dentro de casa. Quando você constitui família, marido e mulher, você pensa e você sonha e você deseja muitas coisas, e você trabalha em cima desses alvos, você põe coisas que você tem que fazer e realizar dentro da sua missão, para que realmente você atinja esses objetivos, e você carrega com você alguns valores, algumas coisas que são importantes nessa jornada, no sentido de alcançar alguns objetivos. Infelizmente, a realidade de muitas pessoas, elas não atingem o objetivo, não conseguem realizar a sua missão, e os seus valores se enfraquecem na caminhada. Não é errado nós sonharmos, não é errado nós termos objetivos, não é errado nós termos uma missão, ou um plano, uma estratégia de como atingirmos esses objetivos. Não é errado nós buscarmos valores, coisas que vão importar nessa jornada, mas isso é parte da vida, isso é parte de um processo do ser humano, das relações humanas, do casamento, dessa instituição criada por Deus, para um homem e para uma mulher constituir família. E a família não se dá somente nesse contexto, né, do homem e da mulher, mas também do seu propósito, da sua missão, da sua responsabilidade, não só social, mas com a própria humanidade. Por isso o texto nos motiva, nos estimula a que nós venhamos procriar, que nós venhamos fazer com que esse mundo possa ter outras pessoas com essa mesma missão, com esse mesmo objetivo. Então, o casamento é algo muito mais do que uma instituição social, é muito mais e além, às vezes, de uma instituição religiosa, apesar que todas as religiões têm o sentido, a ideia do casamento. O casamento é algo criado pela própria natureza e necessidade humana, do ser humano fazer parte ou se relacionar. Então, a família, em qualquer nação, é a célula que determina, é a célula importante, é o que determina aquela nação. Quando você enfraquece a família, ou os conceitos da família, ou a família perde o seu rumo, a nação em si perde, né? O povo em si perde. Então, quando nós pensamos em casamento, não estamos pensando mais numa instituição, ou mais em uma situação religiosa, ou alguma coisa civilmente aceita. Nós estamos pensando num plano muito mais profundo, que tem a ver com a nossa própria natureza, enquanto ser humano, enquanto mulher, enquanto homem, pessoas que Deus criou para esse propósito e para esse plano. Recentemente nós tivemos, dentro da nossa sociedade, aqui no Brasil, a legalização, né, do casamento homossexual. Essa legalização vem a ser não só a formalização já do contrato social que tinha, mas veio trazer, né, o aspecto, tentar fazer com que isso pudesse ser constituído como uma família, ou os direitos de uma família. Isso não é surpresa para nós. Dentro da história da humanidade, você vai ver leis e não leis e coisas que se tornam quase imperativas, mas depois caem ou mudam ou transformam. Quer dizer, a nossa sociedade busca se adaptar, ela busca se ajeitar, ela busca maneiras e formas de encontrar caminhos, né, para fazer a sua missão e atingir o seu objetivo. E essas coisas são transitórias, são passageiras. Nós já tivemos na história muitas outras coisas diferentes e estranhas,
e vamos continuar tendo durante toda a nossa história, da nossa existência enquanto sociedade civil, porque uma sociedade ela sempre está buscando se ajustar, se adaptar, se entender e tentando atingir o seu objetivo. Isso não quer dizer que sempre acerta. Na maioria das vezes isso não acontece. Na maioria das vezes nós vemos que essas leis e esses tratados e essas constituições precisam ser alteradas e dinâmicas e flexíveis para atender uma demanda tão grande, tão diferenciada, tão plural como a nossa sociedade moderna vive. Então não é de estranhar coisas diferentes, situações diferentes, coisas que ocorrem não só no aspecto da moralidade, mas também no aspecto do ser ético, do ser responsável, do ser honesto, de ser sincero. Quer dizer, toda a sociedade se organiza e tenta se achar e se administrar dentro desse sentido. Então, essas mudanças e esses ajustes fazem parte da própria história do ser humano. Mas, quando nós nos referimos à família, ao casal, a essa primeira célula de qualquer sociedade, nós estamos falando de um plano superior, de um plano maior. Estamos falando do plano de Deus para o ser humano homem, ser humano mulher, ser humano família. E dentro dessa Constituição, isso vai além do que é a religião, do que é os batistas, o que é os protestantes, católicos, espíritas, macumbeiros. Quer dizer, isso vai além de qualquer expressão religiosa. Vai naquilo que realmente somos dotados por natureza, somos capacitados e somos seres distintos, diferentes, que se completam para cumprir uma missão, atingir um objetivo. O mais maravilhoso de tudo isso é imaginar que Deus bolou, Deus criou todas essas coisas, montou tudo isso para que nós fôssemos felizes, para que nós encontrássemos a realização plena, a felicidade plena, fôssemos seres que pudessem se realizar no seu núcleo primeiro, e ali naquele núcleo de proteção, naquele núcleo de aprendizado, naquele núcleo de desenvolvimento, nós pudéssemos nos preparar para um mundo maior, para um mundo melhor. Claro que nem sempre isso acontece, porque mesmo para esse propósito nato do ser humano, que é criatura de Deus, nós precisamos da orientação de Deus, nós precisamos da direção de Deus, porque se Ele nos criou, e nos criou como somos, e nos fez seres distintos, para que pudéssemos nos completar e atingir os nossos objetivos, nós precisamos entender que para atingir a felicidade, a alegria, a harmonia, o aprendizado, a realização que uma família deve ter, nós precisamos entender a palavra de Deus. Nós precisamos conhecer esse manual que nos dirige e que nos leva, que vai além da religiosidade, que vai além da legalidade social, que vai além da história. Por isso que os conceitos da natureza humana não são descobertos pelos cientistas. Eles simplesmente tentam desvendar, eles tentam achar e descobrir, mas os segredos da natureza humana estão no próprio Deus que nos criou, e Ele mais do que ninguém pode nos ajudar a entender esse caminho e essa direção. Quando eu penso em família, me vem à mente uma família corajosa, me vem à mente uma família formada, me vem à mente uma família, pai, mãe, filhos, com um propósito, com uma missão, com um desejo, e ambos, todos ali, trabalhando um senso comum de desenvolvimento. E isso pode trazer um desenvolvimento, quando isso é colocado como primazia, como missão mais importante, como objetivo de excelência no nosso relacionamento. Isso pode ser estendido à nossa nação, pode ser estendido àquelas pessoas que nos rodeiam, e nós podemos cooperar com elas, desde que elas queiram, desde que elas entendam que elas também precisam dessa orientação, dessa direção, desse aprendizado da palavra de Deus. Então, quando eu penso
em alguém assim, principalmente num homem assim, eu penso de um homem que foi ensinado, um homem que aprendeu, um homem que viu e pôde entender muitos valores, e quando ele assume responsabilidade na sua vida e como homem, ele entende que aquilo é a sua parte, é o seu dever, é o seu papel enquanto homem assumir responsabilidade. Esse homem, ele se desenvolve, ele se destaca, ele vai além do envolver a sua família e abençoar a sua família, ele vai e abençoa a sua sociedade. E o nome dele é Josué. E você pode abrir a sua Bíblia no primeiro capítulo de Josué, a partir do versículo 1 até o versículo 9. Nós vamos ler um pouco, que seria uma pequena introdução, disso que tem que ser a nossa base de orientação e de direção para as nossas vidas, que nos garante aquilo que a família, o casal, tem que ter para atingir os seus objetivos ou alcançar os seus alvos. E o texto diz o seguinte, em Josué, capítulo 1, a partir do verso 1. Depois da morte de Moisés, que era líder de um povo que estava sendo dirigido, saindo do Egito para a terra prometida, então, depois da morte de Josué, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, essa pessoa que nós estamos falando, filho de Num, auxiliar de Moisés, meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que estou para dar aos israelitas. Deus está falando de uma promessa, Deus está falando em dar, Deus está falando em uma travessia, de uma atitude para atingir um objetivo e alcançar a promessa, alcançar a estabilidade, alcançar a riqueza. E ele diz assim, versículo 3: como prometi a Moisés, todo lugar onde puseres seus pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano e do grande rio Eufrates e toda a terra e Titibas até o Mar Grande no oeste. Na verdade, a gente pode ter uma percepção geográfica daquilo que Deus está prometendo e achando que os limites, e esses limites são hoje ainda motivo de guerras entre Israel e Palestina, entendendo que talvez Deus tenha delimitado aquilo que estava dando. Mas na verdade, aqui mostra uma extensão daquilo que Deus pode fazer. O que você pisar, aquilo que você se determinar a ir e a fazer, você vai ter essas coisas. Aqui, apesar de hoje, ainda nos dias de hoje, haver uma contenda entre israelenses e palestinos sobre essa geografia de possessão como nação, na visão de Deus, a coisa não se estendia somente a um pano geográfico ou um mapa delimitado, mas isso se estendia a qualquer coisa que eles viessem a fazer, desde que algumas coisas estivessem presentes. Versículo 5: ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. E aí vem essa palavra de encorajamento de Deus ao papel de Josué. Veja, não é um papel fácil. Ele tinha que ser primeiro líder em casa, ele tinha que ser líder da nação. Ele assumiu uma responsabilidade de um grande líder, e foi líder por muitos anos para aquele povo, e agora ele assumiria essa responsabilidade. Então, aquele homem, ele poderia sentir, Josué, poxa, eu não tenho capacidade, eu não tenho força, eu não sei como me orientar, eu não sei como me dirigir. Moisés é uma figura que vai sempre existir, quer dizer, como ele poderia? Então, Deus traz uma palavra de encorajamento e direção para que Josué pudesse sentir que ele também poderia ser, juntamente com a sua família, alguém extremamente abençoado, feliz e vitorioso. E o versículo 6 começa dizendo: seja forte e corajoso,
porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Quando eu olho isso, eu vejo que Deus jurou, que Deus prometeu, Deus deu a visão daquilo que seria possível, e Ele está mostrando que essas promessas serão alcançadas, né, se Josué for forte, corajoso e conduzir esse povo. Hoje, muitos homens ou pessoas do sexo masculino não entendem o seu papel dentro do lar e fora do lar em termos da sua primazia de forte. O forte aqui não é forte musculoso ou macho, mas o forte aqui é aquela pessoa fortalecida, capacitada para realmente cumprir uma tarefa. Deus não estava falando de forte, agora você vai fazer um fitness, você vai fazer uma academia, você vai comer alguns alimentos, vai tomar algumas vitaminas. Deus não estava falando de ser forte no sentido musculoso. Josué já era forte, ele já era um soldado, ele era um militar, ele era uma pessoa que comandava centenas, milhares de pessoas. Mas Deus estava falando não de uma fortaleza externa, mas de uma fortaleza interna que ele precisava ter. Hoje, muitos homens são homens instáveis, inseguros, e às vezes demonstram a sua insegurança, a sua instabilidade por uma força bruta externa, que não tem nada a ver em ser forte interiormente, com a capacidade de resistir e suportar situações difíceis. Nem sempre alguém que grita é musculoso, bravo, né? Parece um bulldog, parece aquela coisa que vai correr atrás, tal. É uma pessoa forte. Geralmente atrás de pessoas assim há uma pessoa instável emocionalmente, instável do seu caráter, da sua personalidade. Por isso que o machismo é criticado, porque o machismo faz o apelo à força física e não à força da integridade, da maturidade e do conteúdo. Nós, como homens, fomos capacitados a ter essa força de Deus, não força muscular, mas força interior, que nos capacita a sermos resistentes, a sermos insistentes, a sermos batalhadores, a sermos pessoas que vão enfrentar qualquer dificuldade. Mas a mulher não pode ser assim? Pode. A mulher também não pode se sentir assim? Lógico que pode. Mas o papel da liderança. Quem foi forjado com condições de poder sustentar essa situação foi o homem. Porque a mulher tem outras virtudes, outras capacidades, outras coisas tremendas que são essenciais à família, que o homem não tem e que jamais vai ter. Porque Deus deu atributos às mulheres, diferente dos atributos para os homens. Isso não tem a ver com atividades ou tarefas. De vez em quando você pode lavar uma loucinha, que isso não é desmérito. De vez em quando você pode carregar um caminhãozinho de areia para a mulher, que isso não é desmérito. Minha mãe construiu a primeira casa que meus pais tiveram. Minha mãe trabalhou de servente de pedreiro para poder erguer as paredes. Isso não é desmérito. O desmérito está quando a mulher quer assumir o papel de responsabilidade, de ser forte, enquanto ela é frágil. Ela é frágil porque ela serve com a sua fragilidade, que é uma virtude que o homem não tem em outras áreas. Claro que a percepção do texto e a fala do texto a um homem, mas isso não quer dizer que só o homem é virtuoso para desenvolver todo o casamento, porque não haveria casamento ou família se não existisse a mulher. Mas hoje,
nós estamos com os papéis, não digo nem invertido, nem trocado. Nós estamos com os papéis da família confusos, atrapalhados, desconhecidos. Como é que Josué poderia ser forte? Como é que ele poderia ser uma pessoa que poderia resistir a toda a pressão e toda a luta que a vida traria a ele, não só dentro do seu próprio lar, mas também na condução social da sua sociedade que estava em desenvolvimento ali? Então veja comigo, a palavra de Deus é: seja forte. Bom, não adianta você ser forte se você não tiver a segunda característica, nós homens, que é o quê? Ser corajoso. Você é aquele que entra em frente o cachorro para proteger a tua esposa, você é aquele que pega o animal, protege ela de tudo, quer dizer, mata barata para a mulher. Às vezes a coragem pode nos confundir com a estupidez. Coragem não é imprudência, nem às vezes ser destemido. Ser corajoso é ser determinado, é ter coragem, entendendo que você vai passar por aquilo, você vai resistir àquilo, e você não vai desistir. Quantos homens desistem do casamento, desistem do estudo, desistem do trabalho, desistem da vida, porque não tem encorajamento. Encorajamento, então, ser corajoso não é ser destemido, ser o Batman da tua casa, ser o super-homem ou Mulher Maravilha, se você preferir, mas assim, a ideia não é você ser esse herói. Pode até ser. Quando as minhas crianças eram pequenas, eu era super-herói de casa. Depois que eles cresceram, eu já não acreditavam mais. Mas assim, quando eles eram pequenos, eu era um herói, só faltava voar. O resto eu fazia tudo, né? Mas a ideia de ser corajoso, dentro desse contexto do fortalecimento, é essa capacidade de persistência. Só os corajosos são persistentes. Só os corajosos seguem em frente. Só os corajosos olham uma batalha, veem uma dificuldade e vamos em frente, porque estou fortalecido e o Senhor está conosco. Hoje, a gente vê muitos meninos prejudicados na sua formação, na sua célula, talvez de ensino, que seria a família, que não tem coragem. Isso é muito comum, eu não estou falando de exceção. E às vezes a coragem, ela é escondida através de um ato de extremo, assim, aquela coisa assim, da pessoa querer ser tipo um herói. Não, eu consigo, eu vou fazer, de estupidez e não de realidade. O corajoso conhece os perigos, o estúpido não. O covarde não conhece o perigo. O corajoso sabe que ele tem que ser corajoso nessa caminhada, nessa direção, porque ele vive em situações delicadas. Josué tinha que ser forte, ser corajoso. E uma outra palavrinha-chave que o sexto versículo diz: ele deve o quê? Conduzir. A palavra conduzir não é fazer o que eu mando, mas quando eu conduzo, eu estou dando condições para que a pessoa vá, para que a minha esposa seja o que ela tem que ser, para que meus filhos atinjam aquilo que eles têm que atingir. É uma capacidade de orientador, não de mandador, aquele que manda, aquele que faz só o que eu quero. De novo, nós estamos entrando na área de alguém que é extremamente fraco, extremamente covarde,
e é uma pessoa que não conduz nada. Conduzirá este povo para herdar. É a ideia de levar, de dar condições para que esse povo chegue lá. Tenham condições de alcançar aquilo que é prometido a ele. Puxa, se os homens hoje não são fortes, né? E hoje você vê muito rapazão, né? A Ieda fala, às vezes eu ponho uma camiseta, ela fala assim, como é que você chama aquela camiseta? Mamãe tô fortinho, né? Aquela regada e tal, né? É só para impressionar a Ieda que eu faço isso. Mas assim, às vezes a gente vê esses jovens, né, que tem realmente um corpo muito bonito, né? Bem musculoso, bem assim, né? Parece aqueles deuses gregos, né? Mas você vai conversar com ele, você vai ver que ele é meio frágil. Você vê que ele não tem fortaleza interior. Não porque ele quer, mas as condições que foram criadas para ele levaram àquela situação. Porque por natureza, todos nós somos forjados ou capacitados para sermos fortes. Tem muitos moços que às vezes têm até trejeitos diferentes, mas que são fortes. São homens realmente assumindo o seu papel de capacitados para fazer as coisas. Às vezes a gente se engana, acha que o bruto é o cara, e às vezes aquele que é um pouco mais educado talvez não seja tanto, e às vezes a gente se engana, porque aqueles que são corajosos, aqueles que são fortes e têm a capacidade de conduzir, são aqueles mais preparados para alcançar os resultados e as heranças que Deus tem de felicidade para cada um de nós. Deus não faz distinção de pessoas. Deus não faz distinção de pequeno, grande, forte, magro, pessoas educadas ou sem uma formação. Deus quer pessoas que pela própria natureza que Ele criou, se disponha a entender o seu papel e o seu perfil para se desenvolver. Quando hoje a gente conversa com mulheres, e hoje não é muito difícil você conversar com mulheres que se destacam, mulheres que são líderes, mulheres que assumem papéis diferenciados dentro da sociedade, e às vezes você fica até meio assim, temeroso, né? Assim, você vê um papel sendo cumprido de uma forma, às vezes, um pouco mais radical, às vezes deixando até o feminismo um pouco mais de lado, mais a feminilidade um pouco mais de lado, mas ela assume uma responsabilidade. Mas é interessante que com todas elas que eu tive acesso de poder conversar, no fundo, são mulheres frágeis, que buscam alguém para que ela possa ser conduzida, protegida, né, e ser fortalecida. Claro que a gente não vai entrar num debate de feminismo ou num debate de gênero, porque não é o fórum aqui. O fórum é entender que nós somos criaturas de Deus, fomos criados por esse Deus que nos criou distintos, homem e mulher, dentro do seu papel que Ele nos gerou, que Ele nos criou. E quando eu me entendo assim, não importa as opções que eu faça, não importa o meio plural que eu viva, não importa as leis sociais que me rodeiam, eu consigo me achar enquanto ser humano, eu consigo me descobrir enquanto criatura de Deus, e eu faço e permito as mudanças que eu entendo da parte de Deus para a minha vida. Josué foi um homem que entendeu, para que ele pudesse ter condições de cumprir esse papel, ele tinha que escutar primeiramente a palavra de Deus, porque essa é uma palavra de Deus, não é uma palavra de Moisés, não é uma palavra de um outro líder, não é uma palavra de uma religião, é a palavra do próprio Deus que nos criou. Seja forte,
corajoso, porque você conduzirá, e é isso que nos falta hoje, pessoas que possam nos conduzir a essa felicidade, nos conduzir a herdar essas coisas. Eu, como pessoa masculina, homem dentro da minha casa, a minha responsabilidade, o meu papel é esse papel de ter a força, ou buscar essa força interior, que me capacite a ser corajoso para, junto com a minha família, enfrentar as diversidades dessa vida e conduzi-los, não para o meu plano, mas para aquilo que Deus predestinou para a vida deles. E o que Deus predestinou para todos nós é para que nós pudéssemos ser herdeiros dele e alcançar a felicidade, a alegria, a paz, nos consolidar enquanto ser humano original, ali no paraíso, para sermos felizes e alegres. Interessante que isso vai sendo um pouco mais detalhado no texto, logo em seguida. Veja comigo, a partir do versículo 7. Somente seja forte e muito corajoso. Você não tem outra coisa não, só ser forte e corajoso. Tenha o cuidado. Bom, agora eu preciso ter uma outra coisa. Um cuidado. Cuidado do quê? De obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Essa lei de Moisés, na verdade, não é de Moisés, foi uma lei dada de Deus para Moisés. E a direção e o cuidado que Josué deveria ter é de obedecer toda a lei. Obedecer toda a lei. Ninguém consegue, eu não consigo, eu acho que você também não vai conseguir. Ninguém consegue obedecer toda a lei. Mas o cuidado, todos nós podemos. Então, como eu não consigo obedecer, então nem me preocupo, eu nem faço nada, eu fico como eu quero. E aí você perde a direção, perde a coragem, perde ser forte. Mas quando você cuida, e a palavra cuidar aqui, é interessante porque ele fala assim, faça e obedeça, faça e não discuta. Ele fala e usa a palavra, tenha o cuidado de obedecer. A palavra cuidado tem a ver assim, eu vou cuidar, eu vou me zelar, eu vou estar atento a obedecer a lei. Mesmo que eu não obedeça 100%, totalmente, mas a minha vida vai ser uma vida de cuidado, uma vida de zelo. Porque é sendo cuidadoso em obedecer esses mandamentos de Deus, essa direção de Deus, o manual de Deus para a minha vida, o que eu posso ser é cuidadoso. E a palavra cuidadoso é cuidar. Cuidar para não cair, cuidar para não se desviar, cuidar para aprender mais, cuidar, quer dizer, você cuida da palavra de Deus na sua vida, ou a palavra de Deus você ouve de vez em quando, você lê de vez em quando, você assiste alguma coisa de vez em quando, ou você tem um zelo, ou você entende que você precisa e cuida para que você sempre a tenha na sua vida. Então essa palavra cuidado, tenha o cuidado, não é assim, seja cuidadoso, não, seja cuidadoso, cuide dela, preserve ela, não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas permaneça firme, esse é o teu objetivo. Será que Josué falhou? Será que Josué fez tudo o que a lei mandava? Não fez, mas uma coisa ele fez, ele cuidou, e cuidou muito, tanto cuidou que ele recebeu todas as heranças que Deus tinha para ele, não só para ele, para a sua família, mas também para a sua nação. O nosso papel não é ser perfeito, o nosso papel não é ser santo, pessoa que nunca peca. Nós nunca vamos conseguir esse padrão, por mais que queiramos. Tem histórias ridículas de pessoas que falam, olha, fiquei muito com os meus olhos, eu arranquei um dos olhos.
Eu tinha muito problema com meus órgãos genitais e cortei meu órgão genital. Quer dizer, ninguém consegue. Mas quando eu tenho o zelo e o cuidado com a palavra de Deus, a Bíblia mesmo me diz que ela me protege, que ela me guia, que ela me conduz, que ela me corrige, que ela me exorta. Então, para nós, como homens, enquanto homens, natureza que Deus nos criou, nós precisamos ter esse cuidado. Se você é um homem hoje aqui, ou que nos ouve ou nos assiste, e você sente que você não é forte o suficiente, você não consegue a pressão dessa vida, você não consegue as responsabilidades dessa vida, você não consegue levar a sua família à herança prometida para ela de felicidade. Se você também não é corajoso o suficiente, quer dizer, persistente dentro de um plano, de uma missão, de um alvo que você tem, se você sente que você, ao menor mexer, o menor vento, já desiste das coisas, não é corajoso, e se você não é uma pessoa que está dirigindo nem a sua vida e muito menos a vida da sua família, com certeza você precisa de cuidar da palavra de Deus e não se desviar dela, nem para a direita e nem para a esquerda, mas obedecer. Essa é a única forma em que eu consigo me fortalecer, me encorajar e ter liderança que eu preciso na condução, não só da minha vida, mas da vida que Deus me põe como responsável. É a palavra de Deus que me guia, é a palavra de Deus que me dirige, é a palavra de Deus que me dá o sucesso que eu preciso. Então, não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que você seja bem sucedido por onde quer que andar. Interessante que ele coloca aqui, por onde quer que andar. E a expressão quer dizer, qualquer coisa que você fizer vai dar certo. No que você se empenhar, vai acontecer. No que você sonhar, vai se realizar. Então, quando ele coloca aqui, por onde quer que andar, quer dizer, tudo que você conseguir imaginar, ou criar, ou pensar, isso pode se tornar realidade e herança na sua vida, se você tiver o cuidado de que a palavra de Deus está sendo obedecida na sua vida, e você não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda. Porque eu tenho a certeza que eu vou alcançar todas essas coisas, porque eu tenho a convicção que para qualquer lugar que eu for, eu vou ser bem sucedido. Porque se você é obediente, cuidadoso da palavra de Deus, você vai ser corajoso e vai saber se conduzir a esse alvo e a esse objetivo. Eu não sei qual é o seu alvo, eu não sei qual é o seu objetivo, eu não sei o que você quer para a sua vida, mas se falta força, se falta coragem, se falta direção, é porque está faltando o zelo e o cuidado da palavra de Deus na sua vida. Quando Jesus morreu na cruz, quando Jesus veio a esse mundo, se transformou como um de nós e passou por todo o sofrimento, a Bíblia diz que Ele levou sobre si todo o nosso pecado, todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor. Quer dizer, se nós estamos sofrendo é porque isso ainda não foi entregue a Jesus. Porque Ele é o nosso caminho para a vida. Ele é a nossa direção e a nossa libertação para ser o que eu tenho que ser. Eu me lembro, quando eu era jovem, faz muito tempo, né? Recente, coisa assim, alguns anos só, mas eu lembro que eu vim de uma família com outros interesses e com uma desestruturação um pouco acentuada. E o que aconteceu? A minha vida era instável, eu não era forte, eu não sabia me conduzir, eu não tinha coragem. E foi difícil para que eu pudesse entender que
eu poderia ter por herança tudo aquilo que eu sonhava mais, que era ter uma família, ter uma esposa, ter filhos, sabe, constituir um lar que eu realmente idealizava como sendo algo perfeito. Quando eu conheci a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, Ele me libertou, Ele me curou, Ele me sarou de toda a enfermidade, deficiência que a minha vida trazia, que podia me levar para caminhos diversos. Mas a palavra dele e a minha obediência, no sentido da minha observação, do meu cuidado com a palavra dele, me trouxe fortaleza, encorajamento, coragem e direção, conduzirá. E eu posso dizer para vocês, agora com um pouquinho mais de idade, né? Quantas coisas Deus já me deu, quantos sonhos, quantas heranças eu já recebi da parte do Senhor na minha vida, e vou receber mais. Sabe por quê? Não é que eu mereça, é porque essa palavra que eu cuido dentro de mim me faz ser uma pessoa forte, corajosa e com liderança. Vocês partilharam a minha alegria semana passada de ver um dos nossos grandes sonhos. Acho que o sonho de qualquer pai é ver seus filhos se casarem, constituir família. É o nosso sonho e a nossa tristeza, né? Eles vão embora e você fica sem eles, né? Bom, eu tenho mais um sonho dentro dessa área, né? E eu sei que Deus vai me dar. Só falta mais um nessa área. E Deus vai me dar também. Deixa eu pagar primeiro as contas, essa que passou agora, né? Mas com certeza Deus vai me conceder isso também. É mais um entre muitos em que Deus me fortalece, me encoraja e me direciona. Talvez nessa noite aqui, ou talvez você que nos ouve, nos assiste, você fala: olha, me falta isso, eu não tenho isso na minha vida. Será que é só para o pastor? Será que é só para os membros dessa igreja? Não. A Bíblia diz que Jesus fez isso para todo mundo. Mas por que todo mundo não tem? Porque nem todo mundo cuida. Nem todo mundo cuida, como diz aqui, cuida de obedecer essa palavra de Deus. E talvez nessa noite você queira falar: eu quero, a partir de hoje, cuidar de obedecer, para que eu possa ser fortalecido, para que eu possa ser corajoso, para que eu possa liderar a minha vida. Se esse é o seu desejo, esse é um bom momento para você falar isso para Jesus. Se esse é a sua situação hoje, é a hora de você abrir o seu coração a Ele e permitir que Ele faça uma obra de milagre em você. Isso, independente se você dá o dízimo, se você vem a essa igreja ou não, Jesus fez isso por todos. Mas só aqueles que o recebem e recebem a sua palavra encontram essa situação. Então, se você é menino, se você é moça, está namorando alguém, está noiva de alguém, pergunte para ele: você é forte? Se ele fizer assim, desconfie, ele não entendeu o que você falou. Ele não entendeu o que você falou, né? Você é corajoso, ele já está assim, né? Também não entendeu, né? E se ele sabe conduzir, né? Então ele vai se puxar para cá, puxar para lá com a mão. Não é isso que eu estou falando. Eu quero saber se você vai ter fortaleza suficiente para aguentar as adversidades dessa vida. Se você vai ser corajoso, persistente a todo instante para atingirmos o nosso alvo. E se você saberá liderar para essa herança e felicidade que Deus tem para a nossa vida. Feche os seus olhos, vamos orar. E talvez hoje você queira pedir essas coisas ao nosso Senhor Jesus. Sabe que é bom? Ele quer te dar. Ele quer realizar essas coisas em você. Então, ainda agora, ore particularmente a Deus e fala: Senhor Jesus, eu entendi a tua palavra, eu entendi que realmente é isso que eu estou vivenciando. Me falta ser forte, me falta ser corajoso,
Me falta ser líder, mas nessa noite, nesse dia, eu entendi que aquela palavra que o Senhor trouxe a Josué é uma palavra para a minha vida. E por isso eu recebo como meu Salvador e meu Senhor, e aquele que me conduzirá para esse caminho. Eu recebo a tua palavra, que a partir de hoje tomarei todo o cuidado para que ela permaneça na minha vida, e que eu não me desvie nem para a direita e nem para a esquerda, mas permaneça fiel ao plano e o propósito que o Senhor tem de me fazer feliz. Essa é a minha oração e o meu desejo, em nome de Jesus. Amém.